Tralali, tralalá. E mais uma história a Dona Joaninha irá te contar. Dona Joaninha, histórias para dormir. Este podcast foi criado com o objetivo de levar histórias para as crianças na hora de dormir, ajudar as crianças que moram fora do Brasil a manter a língua portuguesa viva em seus corações e também divulgar as obras dos autores brasileiros. Se você gosta de ouvir as histórias da Dona Joaninha, apoie esse trabalho. Se você tem uma empresa, seja um patrocinador deste podcast. Olá, eu sou a Dona Joaninha e hoje contarei a história O Último Voo da Borboleta. Quem escreveu essa história foi G. Lara e as ilustrações são de Osório Garcia. E para você embarcar nesta história, é só fechar os seus olhos, se acomodar bem aí onde você está e ouvir a minha voz. A Dona Joaninha irá te guiar nesta viagem. Então vamos começar? Respire bem fundo, encha seus pulmões como se fosse aquele balão bem grande. Isso! Agora segure o ar aí dentro um pouquinho e vá soltando bem devagar, como se você estivesse soprando uma velhinha de aniversário. Inspire novamente, encha seus pulmões de ar, segure o ar um pouquinho e vá soltando bem devagar. Agora, respire no seu ritmo, do jeito que você respira normalmente. Você sabia que a cada vez que você inspira e expira, o seu corpo ele ganha mais vida e seus órgãos ficam mais felizes? Não é gostoso respirar? E agora se acomode que nós vamos começar nossa história. Você está preparado? Bem, essa história ela se passa lá numa cidade grande onde tem muitos prédios. E a história começa assim. Em todas as manhãs, estivesse o tempo quente ou frio, José descia pelo elevador, atravessava com cuidado a avenida e dirigia-se à praça ao encontro das borboletas. Você já imaginou uma praça cheinha de borboletas? Devia ter muitas flores nessa praça. O que você acha? Bem, ele tinha uma atração especial por aqueles insetos. Observava seus voos e suas cores e emocionava-se quando alguma delas viesse pousar no seu ombro ou no seu braço. Vermelhas, amarelas, azuis, violetas enchiam de cores o dia e também seus pensamentos e suas lembranças. Suas asas eram como se o reflexo de uma outra e agitavam-se no ar como notas soltas de uma melodia. O nosso escritor aqui, ele é músico, então ele fala de uma melodia quando as asas das borboletas batem de lá para cá. Dentre todas, com fios de cor de prata que se sobressaíam ao branco de suas asas, destacavam-se Branca. Tinha-lhe emprestado esse nome em homenagem à sua esposa, que havia muito virara uma estrela. Com atenção silenciosa e olhar cuidadoso, observava cada uma como se a procurar o sentido de tanta delicadeza e perfeição. Branca destacava-se pelo seu tamanho, bem maior que o das outras, e também pela alvura, pela brancura de suas asas quase transparentes. Com serenidade que aqueles encontros lhe proporcionavam, fazia o caminho de volta, retornando para o apartamento. E ele se sentava numa confortável poltrona, corria os olhos pelo jornal, distraído com o pensamento nas borboletas.
sabendo que a qualquer momento os netos de volta da escola mudariam todo aquele ambiente. Você já sabe como é, né? Quando as crianças chegam em casa, é uma alegria só. Ao chegarem, corriam para o avô, acomodavam-se perto dele e já pediam uma história. Com as crianças, ele gastava o tempo que fosse, enquanto houvesse interesse em seus causos, que eram inventados na hora e inspirados numa velha piada. Esse vovô José devia ser bem esperto mesmo. Ele criava as próprias histórias. José tinha muita habilidade em contar os causos e eles pareciam bem reais, como se ele tivesse feito parte das histórias. Vô, conta aquele caso do porco, pedia Felipe. Como ele for parar do outro lado do rio? Conta, vô, emendava Mariana. Essas crianças são bem curiosas, hein? Eu também quero saber dessa história. Então, o José arranhava a garganta e começava um pequeno sorriso. Olhava para cima, como a lembrar-se da história, e começava. Bem, crianças, certa vez meu pai notou que seus 3 porcos desapareceram. Procurou por algum buraco na cerca e nada. Viu então que havia um buraco no chão e foi conferir o que era. Para sua surpresa, viu que era, sabe o quê? Uma mandioca. Ela havia crescido tanto e ficou tão grande, mas tão grande, que passou por baixo do chiqueiro e continuou crescendo, crescendo, até sair, sabe onde? Do outro lado do rio. Sério, vô? Perguntavam espantadas as crianças. José acenava com a cabeça, dizendo que sim, e os netos olhavam para ele com os olhos arregalados. Você sabe como o porco adora mandioca, não sabe? Então, fez breve pausa de suspense e arrematou. Os suínos foram comendo aquilo, foram comendo, e quando os encontramos, lá estavam eles, do outro lado, bem gordões de tanto comer mandioca. Todos riram tanto, até doer a barriga. Outra avó contra outra, e insistiam ainda, dobrando-se de tanto rir. Noutra vez, contou que saíra para passear. E aí, vô, o senhor pegou muitos peixes? Estava tão ruim de peixe naquele dia que acabei ficando ali, até que pegasse umzinho que fosse. Imagine, chegar em casa sem nada no embornal. Fiquei por ali tanto tempo que a noite me pegou de surpresa. E o pior, o que aconteceu, vô? Perguntaram as crianças aflitas. O pior é que eu não levei lanterna, nem pensei ficar por lá tanto tempo. E como voltar no escuro? Pensei até em dormir por lá mesmo, na beira do rio. E de repente, ai, vô, o que aconteceu? A linha esticou, a vara encurvou-se até tocar a água. Enquanto eu forçava a vara para cima, eu puxava e nada. Era um dos grandes, pensei, e puxava para um lado, para o outro e nada. De repente, a linha bambeou, mas continuava encurvando a vara. Então, rapidamente, tirei para fora da água. Meu Deus, era um dos grandes, vô. Era nada. E riu bem gostosamente. Não era nada de peixe, meninos. Era uma tartaruga, vô, perguntou Felipe. Era o quê, vô? Fala depressa, era o quê? E José tossiu, arranhou a garganta e respondeu. Era uma lamparina, mas estava apagada, é claro. Todos riram muito e riram. Vô, o que o senhor fez com aquela lamparina? Perguntou a Mariana, toda curiosa. Ué, eu acendi. Assim eu pude voltar para casa. O velho José era quem mais ria, vendo as faces coradas e a risada dos meninos.
Depois desse final feliz, feliz até demais, os meninos voltaram para suas tarefas, enquanto o avô se deixava balançar na cadeira, esperando pela soneca, que com certeza viria, com um sorriso esquecido de um dos lados da boca, embolado pelas gargalhadas das crianças e pela lembrança dos voos e das cores das borboletas. Adormecia, talvez ainda sonhasse com elas. Dali a pouco, era despertada pelos passos e pelo cheiro do café que era servido por sua filha, numa xícara bem bonita de porcelana. Como estava a praça hoje, pai? E as borboletas? Estão lá, respondia, voltando a lembrar-se de Branca, a mais brilhante, a mais bonita e a primeira que lhe vinha à cabeça. O almoço está quase pronto. Preocupa não, filha. Tenho andado sem fome já há alguns dias. Após o almoço, o velho José tomava novamente o elevador, atravessava a avenida e voltava à praça, dessa vez trazendo um livro e o jornal nas mãos. Branca aproximava-se e parecia querer divertir-se com ele, pousando sobre as folhas do livro até a ponta do seu nariz. Ele a espantava carinhosamente, pausava a leitura e a via rolar e rolar no ar com muita graça e leveza. E você, já viu uma borboleta voando? Elas parecem dançar no ar, não parecem? Ocorreu então que em certo dia José, por algum motivo inexplicável, não teve vontade de ir à praça, mesmo ciente do prazer que sentia estar lá com suas amigas borboletas. No dia seguinte, também não teve entusiasmo, não se sentindo muito animado para sair. E no terceiro dia, porém, apesar de ainda estar sem muita vontade, com muita apatia e preguiça, algo maravilhoso aconteceu. Sabe o que foi? Ele viu entrar pela janela suas amigas borboletas, que, acostumadas à sua presença e carinho, sentiram sua falta. Eram momentos de muita felicidade e alegria quando as viu pousar em seus braços, joelhos, cabeça e até no nariz. No dia seguinte, Mariana, a filha, achou-se preocupada e questionou o pai sobre o que estaria acontecendo. Por que será que ele não queria mais ir à praça? José respondia sorridente: estava tudo bem, ótimo até. E as borboletas? Acredita, filha, se eu lhe disser que elas têm vindo aqui, você acredita? Verdade, pai? Perguntou duvidando. Dali a poucos dias, então, numa linda e clara manhã, chamou pela filha. Onde estão as crianças? Perguntou. Estão se arrumando para a escola. O senhor gostaria de dar um tchauzinho para eles? Os meninos entraram no quarto do avô, que após pegar e beijar as suas mãos, tirou uma velha mala, 3 borboletas feitas a canivete por eles, em madeira, e deu para eles dizendo: quando a vida lhes parecer difícil, não tenham medo de voar. Como assim, vô? Sem explicar, passou a mão sobre suas cabeças, deu um beijinho neles e os despachou. Podem ir, senão vão perder a hora. E as crianças saíram. Após a saída das crianças, José logo percebeu a chegada, sabe de quem? A luminosa Branca, que se aproximava lenta e suavemente. José ficou bem feliz com aquela aparição inesperada e tocou-a de mansinho. E a Branca, ao sentir devagarinho o toque amoroso, reagiu e muito suavemente fez que suas brancas asas lentamente se fizessem translúcidas. Sabe o que é translúcido? Transparentes. Então, pouco a pouco, crescendo em tamanho, diante do olhar e do sorriso de José,
alcançou a estatura e forma de gente. A borboleta se transformou numa pessoa. José logo identificou aquela linda borboleta sendo a figura de sua tão saudosa e querida amada Branca. Suas asas haviam se transformado em braços e tudo o mais se moldava em bela e formosa criatura. Tudo era um brilho só, tamanha beleza que nem em sonho ele era possível de acreditar. Branca então estendeu-lhe os braços, mostrou-lhe um largo e belo sorriso e o tomou pelas suas mãos. José pôde sentir naquele contato todo o amor do mundo a percorrer-lhe por todo o corpo. Suavemente imantado a ela, com seus olhos marejados de felicidade e enorme e sereno sorriso, deixou-se conduzir por uma linda estrada de luzes e cores delicadas, rodeada de borboletas de todas as cores, azuis, rosas, amarelas, vermelhas e tantas outras cores que ninguém jamais tenha visto na vida. E assim a nossa história entrou por uma porta e saiu por outra. E se você quiser ouvir mais, fique no podcast da Dona Joaninha, que tem muitas histórias para você. Então agora, sonhe com borboletas e amanhã faça desenhos ou então cuide de seu jardim para que muitas borboletas possam vir visitar você. E agora, boa noite, tenha lindos sonhos e um abraço da sua amiga, a Dona Joaninha. Tchau, tchau!